Deixa eu mudar de assunto aqui, né? Eu queria falar um pouquinho sobre... não, antes disso, eu vi um boato aqui que eu achei muito estranho, então eu tenho que perguntar. Eu já ia passar batido. Eu ouvi dizer assim que você começou um ministério de cura divina com um cabrito, é isso mesmo? Conta essa história aí pra mim que eu não entendi nada, né? Como é que é esse negócio? Olha, essa história, eu entendo que ela tenha virado um boato estranho, mas lá no Nepal possui 0,7% de cristãos. O país é uma nação fechada para pregação, embora haja alguma liberdade religiosa. Essa liberdade tem sido ameaçada nos últimos anos pelos últimos governos de lá. E ali que tem um budismo radical, é isso? É o hinduísmo. Hinduísmo. Então, assim, tem sido cada vez mais difícil. Mas a gente vê que nesses lugares o poder de Deus se manifesta de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo não fica em desvantagem, nunca. Então, a gente viu muitas coisas que até então eu só tinha lido em livros, ou escutado em histórias de outras pessoas. E uma dessas foi essa. Nós estávamos numa vila e qual era a maneira da gente plantar a igreja? A gente ia numa vila que não tinha presença cristã, próxima de alguma outra vila que já tivesse algum trabalho cristão, e ali a gente ficava 1, 2 semanas, a gente passava o filme Jesus, orava pelas pessoas, ia de casa em casa, fazia evangelismo a céu aberto, e depois, com alguns convertidos ali, a igreja era então plantada e os cristãos mais próximos davam apoio. Nós estávamos em um desses trabalhos e uma família, uma senhora trouxe para nós um cabritinho e ele era doente, né? Ele era paralítico, não se mexia, né? não se movia, e ela trouxe para nós e falou assim: você pode orar pelo nosso cabrito? Seu Deus pode curar o nosso cabrito? Não é? Olha, essa coisa que acontece com missionário. Né? Aí eu lembro, eu estava com os meus amigos assim, né, meus parceiros de missão, eu falei assim: eu acho que eu faltei essa aula do seminário. Intercessão por pets. Isso aí eu faltei. Mas aí eu peguei aquele cabrito, eu olhei para os meninos e eu falei: olha, eu vou orar em português para passar menos vergonha também, né? Mas naquele momento o Espírito Santo colocou uma convicção no meu coração que era a seguinte: Deus desejava se revelar naquele lugar, aquela família, através daquele animal. Porque aquela família já tinha oferecido aquele animal para vários outros deuses e nenhum dos outros deuses pôde curar aquele animal, que era muito importante para a subsistência daquela família tão pobre. E eu orei e falei: Deus, não é sobre esse cabrito. Nós poderíamos dar uma oferta aqui e eles comprarem 2 cabritos. Não é sobre isso. É sobre a tua glória, é sobre o teu nome ser levantado aqui nesse lugar. Então, em nome de Jesus, cura esse animal, para que eles conheçam o teu nome. E entreguei o cabrito assim, sem olhar, sem ver o que ia acontecer ali na hora. Entregamos o cabrito para a família e seguimos para outra casa para orar com outra família. E passamos o restante da tarde orando por outras pessoas. Quando voltamos para o centro da vila, as crianças vieram nos receber correndo e junto com elas veio correndo o cabrito. Uau. Foi curado. E toda aquela família se entregou a Jesus. Que maravilha. E realmente não era sobre o cabrito. O cabrito era um veículo da manifestação da glória de Deus, para que o nome de Deus fosse estabelecido como o Deus dos deuses naquele lugar, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Logo em seguida, nós fomos orar por uma mulher e ela estava já nas últimas. Ela há muitas semanas não levantava da cama com febre tifoide e a nossa intérprete não estava conosco ali na hora. Nós oramos por ela, falamos de Jesus e no final da oração a nossa intérprete chegou e a moça falou assim: olha, eu quero receber Jesus. E a nossa intérprete disse: como assim? Ela falou: eles estavam falando aqui para mim sobre Jesus. E a nossa intérprete disse: você entendeu o que eles falaram? Sim, eles falaram que Jesus me ama, que Ele me criou, Ele pode me curar, Ele deseja me salvar, me dar a vida eterna. Ela havia entendido tudo aquilo que nós havíamos falado em português e orado em português. Que coisa tremenda. E ela recebeu a Cristo naquela tarde e ela foi curada naquela tarde. Ela se levantou da cama. Eu lembro que até um dos filhos estava perto
assim, não, mamãe, fique deitada. Eu estou me sentindo bem. Quem quer chá? Eu vou fazer chá para todo mundo. Nossa. Então, assim, essas coisas que aconteceram lá marcaram E a muito, gente porque a não gente tem vê a como mão de Deus explicar, se mas sabe movendo. que é a graça de Deus que está funcionando, né? Eu me lembro de uma situação que aconteceu parecida com essa, aqui em nossa igreja, né? Uma pessoa que estava orando pelos seus familiares e os seus familiares de outro país vieram para cá e ela levou no culto. E ela orava e dizia: Senhor, mas eu queria tanto que meu pai se convertesse, né? Tal. Mas ele não entende nada do que é dito. Tal. E chegou na hora do apelo, ele atendeu o apelo. E ela foi, acompanhou o pai, mas desconfiada do que aconteceu. Mas, pai, o que. Não, ele pregou na minha língua, eu entendi tudo o que ele falou. Uau! Assim, é o Glória a Espírito de Deus que foi Deus. lá trabalhar na mente por Uhum. causa das intercessões, das orações daquela mulher que estava pedindo a graça de Deus pelo seu pai. E Maravilhoso. eu tive a oportunidade depois de ir àquele país onde ele mora, e ele me recebeu lá, feliz, membro de uma igreja lá, e dizendo: Deus fez um Maravilhoso. milagre na minha vida, e eu consegui, e assim foi. E a gente vê assim a boa mão do Senhor fazendo, né? Tremendo. A gente crê, ele vai fazer a obra dele, né?